Em outubro, Goiânia comemora mais um aniversário. São 86 anos desde a sua fundação. Anos de muitas histórias e vitórias. Goiânia, cidade querida e hospitaleira, de povo honesto e trabalhador, terra campineira, de geografia morena e capital verde do Brasil. A Rádio Sagres deseja um feliz aniversário e se sente orgulhosa de fazer parte do seu dia a dia, contribuindo diariamente para a informação e o entretenimento de todos. Parabéns, Goiânia, pelos seus 86 anos. Uma homenagem Rádio Sagres 730, em tom maior. Olá, eu sou Cileide Alves e a partir de agora você confere o episódio A Cidade dos Pesquisadores do podcast Goiânia em Tom Maior, uma cobertura especial em comemoração aos 86 anos de Goiânia pelo Sistema Sagres de Comunicação. Neste episódio, vamos conhecer a Cidade dos Pesquisadores, como estudiosos veem e contam a história de Goiânia, que nasceu no dia 24 de outubro de 1933, fundada pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira. Aqui comigo, Eduardo Reinalto, que é doutor em História e professor da Pontifícia Universidade Católica, a PUC de Goiás. Olá, professor. Olá, Cileide. Como é que vai? Olá a todos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Aqui também Gabriel Elias, que é mestre em Geografia, pesquisador no Laboratório de Estudos Etnorraciais e Espacialidades do Instituto de Estudos Socioambientais. Sua dissertação de mestrado foi sobre a formação geográfica de Goiânia. Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Cileide. Goiânia foi construída nas terras das fazendas Crimeia, Vaca Brava e Botafogo, pertencentes ao município de Campinas. O urbanista Atílio Correia Lima foi o encarregado por elaborar o projeto da nova capital. Mais tarde, este projeto foi assumido pelo urbanista Armando de Godoy. A cidade teria inicialmente 15 mil habitantes e seu projeto foi concebido para, no máximo, 50 mil moradores. Em 1933, o jornal O Social da cidade de Goiás promoveu o concurso para escolher o nome da nova capital de Goiás. Com 105 votos, o preferido pelos leitores foi Petrônia, em homenagem a Pedro Ludovico. O nome Goiânia sequer atingiu a marca de 10 votos, mas foi o escolhido pelo fundador da cidade, Pedro Ludovico Teixeira. Aqui tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual, Cileide? A boa é que não foi Petrônia, né? Porque esse nome é feio, né? Uma homenagem seria a Pedro Ludovico, mas não é um nome bonito. A notícia ruim é que conta bem sobre o perfil, né, autoritário do interventor, né, naquele momento. Era um tom maior, né? Na hora que apareceu, é um tom maior da atividade do Pedro, do Dr. Pedro, né? Eles chamavam de Dr. Pedro, né? Mas da própria característica de interventor que ele já então assumia, né? E ao mesmo tempo de liderança revolucionária. Não vamos esquecer que o Pedro é o líder, junto com os grupos do Sudoeste e do Sudeste, né, do processo de 30, né, articulado com Vargas. Então, é interessante, porque já havia, não tinha mais essa ideia de contemplar o nome. A hora que você estava falando e lendo o texto, eu me recordei do caso de Orizona. Também fez a votação. Goiânia já aparece como nome possível, e eles, em razão da produção de arroz, vai para Orizona, né, que é Oriza, né, tem a origem que identifica com arroz, né. É interessante esse vamos dizer, esse ímpeto fundador de cidades. Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente perceber. A gente tem 3 grandes movimentos de fundação de cidades, né? O final do Império, né,
com a proclamação da República, Belo Horizonte, Goiânia, já no início de uma segunda república ou de um momento de intervenção pós-revolucionária, como foi convencionado chamar, né? E depois Brasília, né? E 4, né? Se a gente lembrar que Palmas também faz parte desse processo. Gabriel, Goiânia foi escolhida lá, né, tem muito a ver com a questão geográfica, mas tem também a ver com as escolhas de Pedro Ludovico. Pedro Ludovico queria aqui, mas ele usou argumentos geográficos, né, para escolher Goiânia. Fala um pouquinho sobre isso. Bem, nós temos a fala do professor Eliezer Cardoso, a partir da sua dissertação, ele fala que o Pedro Ludovico ele foi médico em Campinas por volta da década de 10 e ele tratou da varíola aqui. Tem um pouco de impasse ali, mas vamos considerar que isso é um fato, né? E aí ele gostou muito do ambiente. Naquela época dizia um ambiente que é salubre, né? E isso ele ficou com a cabeça, ficou pensando, e pelos conflitos políticos em Goiás, sendo a cidade de Goiás um ambiente muito difícil de você governar de forma pacífica, né, pelas oligarquias, ele, então, com a Revolução de 1930, né, ele consegue apoio político e econômico para transferir para cá. Mas é interessante que, fora esses argumentos, nós temos no plano diretor de Goiânia da época e dos seus projetos, alguns argumentos que vêm ser a topografia, a localização aqui é riquíssima, porque aqui é região hidrográfica muito rica, então tem água. A sua localização de uma vegetação muito exuberante, precisa então querendo de uma matéria-prima. Pois é, mas exuberante por quê? Aqui era um cerrado como outro qualquer que tinha no estado. É extremamente rico. Pois é, mas o estado todo era de cerrado. Madeira. Mas tem só te interromper, mas tem as manchas, Aparecida, por exemplo, a região da 153, são manchas quase de Ileia Amazônica. De Mato Grosso Goiano, também são resquícios da Mata Atlântica, né? Então essa região aqui que chamamos de Mato Grosso Goiano, que vai ser a frente pioneira da agricultura goiana, que posteriormente vai para a região sudoeste, ela vai ser muito atraente desses grupos, né? E lembrando que a cidade que foi uma grande concorrente em relação a Campinas foi Silvânia, né? Silvânia. Bonfim. Que já tinha estrada de ferro. Mas lá já não é mais o Cerradão, não, né? Você já tem uma terra de cultura muito mais privilegiada, vamos dizer assim, com muito menos problema de correção. Só para atualizar o nosso ouvinte, Goiânia hoje com 1.500.000 habitantes, segundo a estimativa divulgada este ano pelo IBGE, e com problemas seríssimo, porque a bacia do rio Meia Ponte e Ribeirão João Leite, que são os dois mananciais que abastecem Goiânia, com seríssimos problemas, né? Segundo eu estava conversando com uma pesquisadora, uma bióloga, esses dias, ela me disse que toda a bacia do Meia Ponte está muito comprometida. Aí eu pergunto o seguinte, tem mais a ver com a degradação, quer dizer, com a ação antrópica, ou o Pedro errou lá atrás e não era tão rico assim como se imaginava? Ou ele também não podia esperar 1,5 milhão, né? Eu acredito que o projeto não foi respeitado. Tem de se lembrar porque havia a noção de projeto diretor ali, que seria a cidade, e as cidades satélites, também chamada de subúrbios, pouco dito na historiografia oficial. Então essas cidades, esses bairros como Vila Nova, Universitário, e que vai se expandindo para as regiões dos rios, a Crimeia Leste, Crimeia Oeste, posteriormente a região noroeste, com a expansão de Campinas, para aquelas regiões como a Santa Helena e tudo mais, aquilo eram regiões que já estavam datadas para ser cidades satélites. Porém, nós temos uma evolução demográfica em Goiás que é assustadora. Pois é, em que as cidades satélites, em vez de um crescimento por expansão da cidade, teria nos legado uma história, uma cidade diferente do que é hoje? O Gabriel tem uma afirmação interessante, que é o não respeito. A Goiânia foi pensada historicamente, mas do ponto de vista do planejamento, para ser um modelo das cidades inglesas e francesas, mas sobretudo as inglesas, como cidades-jardins. Isso. Né? Cidades com parques, né? Esse não respeito, isso distanciaria a população que trabalharia aqui. E aí essa ideia da satelitização, sobretudo dos trabalhadores. É óbvio, a conjuntura que o país depois se desenvolveu, primeiro, você tem uma coisa que impulsiona Goiânia,
que é o advento ferroviário. A ideia era chegar a ferrovia até Goiânia, como de fato aconteceu. Né? Mas depois se abandona o projeto ferroviário. Uma segunda coisa que é interessante, se abandona o projeto de cidades em que as pessoas morariam. É o que está acontecendo agora, começa a acontecer, né? Num processo muito mais privatista de especulação imobiliária, de você jogar as pessoas que querem uma qualidade de vida melhor de moradia para cidades como Hidrolândia, como o Senador Canedo, com os condomínios fechados. Mas para isso teria que haver, como há na Inglaterra, como há na França, a possibilidade de interligação, e a interligação é ferroviária, sobretudo. Né? Pois é, aí a gente não vai entrar no aspecto de arquitetônico, sim, mas assim, só para lembrar, que tem muito a ver com isso que vocês estão dizendo, que a pesquisadora e arquiteta Ana Maria Diniz, que é professora, né, dessa área, ela fez uma pesquisa no acervo do Atílio Corrêa Lima e publicou um livro sobre o projeto original de Atílio Corrêa Lima. E ela percebeu, né, na pesquisa dela, descobriu nessas pesquisas, que o projeto de Atílio foi rapidamente abandonado, né? Porque o Atílio ficou até 36 só, quando entra Armando Godoy. E o Armando Godoy também, um urbanista respeitado, mas aí ele já estava sob o comando dos irmãos Coimbra Bueno, que são os imobiliários, né? Ele já representava o setor imobiliário. E aí ela distingue duas Goiânias já nesse começo, a Goiânia do Atílio e a Goiânia de Armando Godoy / irmãos Coimbra Bueno. Eu ainda colocaria uma terceira Goiânia, que ela é pouco falada, que seria a Goiânia dos Trabalhadores. Porque esse projeto de 50 mil habitantes é setor sul e centro. Campinas não era município de Goiânia. Coimbra e Bueno era uma área de expansão urbana, então quer dizer, estava dentro da administração direta da cidade. Porém, Vila Nova, Universitária, região leste, noroeste, Goiânia, atual, eram regiões satélite, quer dizer que não teriam a infraestrutura e nem mesmo o mesmo zelo, o mesmo cuidado ambiental que nós teríamos nessas regiões, pois entre o centro e o setor sul nós já temos o primeiro bosque urbano em Goiás, que é o Bosque dos Buritis, ali região de nascentes. E do projeto original do Atílio era um parque muito maior, muito que nasceria maior, onde hoje é a 136, e pegaria ali toda aquela região que é hoje a 85, né? O Marista ali. Que é a Assembleia Legislativa. Até a Assembleia Legislativa. Basta ver quando chove onde que alaga. Onde está. E a gente pode observar onde está localizada instituições como a Assembleia Legislativa e o próprio Fórum. Estão sobre nascentes. Hoje, olhando para trás, né, olhando para essa Goiânia, a gente acho que daria até uma discussão longa, porque mas a gente não tem tempo para isso, mas ainda tem o contexto daquela época que Goiânia foi criada, que foi o contexto da Marcha para o Oeste, né, professor Sim. Eduardo? A Marcha para o Oeste é o grande projeto de integração dos anos 30. Ela é pensada, ela já está no projeto na cabeça dos goianos em Silvânia. Esse projeto, ele já tem, ele se reconhece. Quer dizer, o Pedro, na verdade, encampa esse projeto. Os intelectuais já tinham chamado a atenção. E é uma coisa, Gabriel certamente notou isso, Goiânia está colocada num ponto equidistante, né? 125 de Goiás, 123, 127 de Pirenópolis, 130 e poucos de Lusiânia, que eram as cidades fundamentais, polos, né? E para puxar um polo, que está um pouco mais distante de Rio Verde, que está, acho que 250 de Rio Verde, né? 350 de Jataí, os mesmos 250 de Catalão, que é outro polo interessante nesse processo da expansão pro oeste, né? Da marcha pro oeste. Pois é, a cidade de Goiás nasceu capital por conta de quem a financiava, entre aspas, que eram os bandeirantes que vieram atrás do ouro. Então faz algum sentido que também, quando Goiânia surge, tem que haver essa relação com o econômico, né? Digamos assim. E há um estudo interessante, pouco até divulgado, porque ele foi defendido na Universidade do Rio de Janeiro, que mostra exatamente a grande quantidade de comerciantes que se instalam em Goiânia.
E por quê? A outra ponta, que às vezes a gente esquece exatamente do oeste, né? A região de Aragarças, Barra do Garças, que também tem uma ideia de planejamento, é uma cidade planejada, e onde foi colocada, inclusive, a Fundação Brasil Central, né? No caminho do processo de expansão para o oeste, ela pegava exatamente esse eixo que vem do Triângulo Mineiro, né? E expandindo para a região oeste, num processo de estabelecimento, de recepção de mercadorias e, ao mesmo tempo, de distribuição para a região sudeste, né? Bom, acho que a gente tem muito que falar sobre Goiânia, mas não vai ser nesse programa, a gente vai ter que fazer um outro. Foi muito boa a conversa, achei que a gente trouxe questões bem interessantes. Muito obrigada, Eduardo Reinato. Muito obrigada, é um prazer conhecê-lo, as ideias que você apresentou aqui para nós. Gabriel Elias também, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigada pela participação. Obrigado também. Abraço a todos e até o próximo.